Olá pessoal, hoje então vamos ver a linha do Bispo G5 contra a Grunfeld, que vocês estão vendo aí no tabuleiro. Essa linha acontece demais nos blitz da internet, especialmente nos níveis abaixo de 2000. O jogador das brancas tenta fazer uma atividade e muitas vezes ele acaba até pendurando um cavalo em G5, vocês vão ver. Como é que se desenvolve a linha? D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, Grunfeld, cavalo F3. Aí o jogador das brancas quer dar uma enrolada, quer fugir um pouco, não quer não quer tomar o peão para não, com medo de entrar em linhas que o jogador das negras conheça mais. Joga esse cavalo F3, aí vem bispo G7. Aí ele viu que o jogador das negras montou ali a estrutura Grunfeld, né, barra indiana do rei. E aí ele joga bispo G5. E aqui, pessoal, aqui a melhor resposta, a mais ativa, cavalo E4. Cavalo E4. Esse lance aí desorganiza toda a estrutura das brancas. E aí nós temos aqui que o lance principal das brancas é C por D5. Nós vamos ver o bispo F4 e o bispo H4 também. Não causa preocupação alguma cavalo por E4, porque nós simplesmente vamos jogar D por E4 e as negras estão muito bem, sem problemas, vão rocar em seguida e já podem até começar a atacar esse centro aqui. E, bom, então C por D5, pessoal. Aqui jogamos o cavalo E4, veio C por D5. Vamos ver primeiro o bispo F4, que é uma linha aí que pode acontecer. A gente segue, e eu fiz o mesmo plano para as negras, comparativamente nas linhas tradicionais, em que acontece toda a troca em C3 e as brancas ficam com aquele centro. Então a gente vai seguir as mesmas ideias, porque além de serem as melhores, também fica mais fácil da gente aprender a abertura. Cavalo por C3, B por C3, C5. C5. Só aí dá para ver que as negras estão com um jogo bastante ativo. E3, roque, C por D5, toma de dama, bispo E2, C por D4, C por D4, dama A5, cheque, tapa o cheque com o cavalo, E5. Um dos raros casos em que o E5 não vai causar tantos problemas para as negras. Vem bispo por E5, troca o bispo, certo? Porque aqui já está indo para um final, D por E5 e torre D8. O veredito do computador é vantagem negras, mas é uma posição assim que a gente percebe que as negras vão ter muita facilidade em segurar os peões do flanco rei das brancas. Esse peão aqui vai cair e bispo E6 basicamente tranca o flanco rei, e as negras têm maioria no flanco dama, e esse cavalo e essa torre da ala da dama rapidamente entram em jogo, enquanto que as brancas ainda não rocaram e não podem, porque o cavalo está caindo. Então, uma posição bem mais ativa para as negras. Eu diria que numa partida aí de internet e tal, entre jogadores aí com rating abaixo de 2000, tudo pode acontecer, mas tá mais fácil de jogar para as negras, sem dúvida. Em lugar do bispo F4, nós poderemos ter bispo H4. A situação não muda muito. Nós jogamos cavalo C3, B por C3 e C5. E esse é o plano dorsal aí das negras nessas variantes. Vem C por D5. Aqui é mais interessante trocar o peão. C por D4, dama por D5, só transpondo o lance. E3, cavalo C6, bispo E2, E5 de novo, mesma ideia, trocar para um final mais ativo. D por E5, dama A5, dama D2,
dama por D2, rei por D2, cavalo por E5. E aqui a situação está um pouco mais igualada. O jogo das negras não tem dificuldades, os princípios são os mesmos. O bispo de casa negra não foi trocado, comparativamente à variante anterior. Esses cavalos poderão ser trocados em breve, o bispo vai vir para E6, as negras têm a maioria na ala da dama, e os peões no flanco rei e no centro são mais fáceis de segurar. E tá tranquilo, aqui quem jogar melhor vai ganhar. Vamos ver agora, pessoal. Bom, é isso aí. Então, nós temos que cavalo por E4, tranquilo, nem precisa aprofundar muito. Se bispo F4, a gente vai trocar o cavalo e jogar C5. Se bispo H4, a gente vai trocar o cavalo e jogar C5. Mesma coisa. Numa variante é mais interessante tomar de dama, na outra é com o peão. Mas os planos são muito parecidos. Vamos seguir adiante. Cavalo E4, C por D5, linha principal. Tomamos o bispo, já temos aí o par de bispo. Cavalo por G5 e E6. Aqui é onde podem acontecer os problemas das brancas deixarem o cavalo no ar aqui. Isso não é raro de acontecer em partidas amadoras. Vem o melhor lance aqui, é dama D2. Pode acontecer um sacrifício de peça, especialmente se a gente jogar bullet? Pode. Qual seria, pessoal? Ao invés de dama D2, as brancas podem pensar assim: vou sacrificar a peça e abrir totalmente o centro e o flanco rei das negras. Mas é um ataque que não dá em nada. Por exemplo, D por E6, dama por G5, nós vamos capturar esse cavalo. E por F7, rei por F7, dama B3. Parece que o rei está muito exposto. Mas bispo E6, tem complicação ali com dama B7? Tem. Mas não vai muito longe. Dama B7, cavalo D7, dama por C7, bispo por D4 e a vantagem é absoluta das negras, pessoal. Essa posição tá ganha, certo? Parece que o rei está muito exposto, que as brancas têm alguma vantagem, mas não tem. As brancas estão atrasadas no desenvolvimento, as torres aqui já estão comunicadas e faltam peças para o ataque das brancas. Se essa posição assusta um pouco, quando a branca vem com o cheque, não precisa jogar bispo E6 e ceder o peão de B7. Pode jogar rei E8 ou rei F8 e desenvolver com mais calma. Vai ter ali uma certa pressão, mas a vantagem sempre vai estar para as negras. Então E6. Outra possibilidade para as brancas é voltar com o cavalo. Pode acontecer. Pode acontecer. O pessoal, para evitar teoria, faz isso. A gente vai recuperar o peão central, eles vão continuar o desenvolvimento, nós vamos rocar, bispo E6, bispo E2, C6, mais tranquilo, roque, bispo G4, H3. Agora aqui o porém dessa linha para as negras é que a gente cede agora o par de bispos, mas fica uma posição muito equilibrada. Bispo F3, bispo F3 e dama D6, com posição igualada, chances para os dois lados. Não tem nem as diferenças mais comuns aí da Grunfeld, com os peões centrais avançando e a maioria na ala da dama. Tem, mas isso aqui é uma estrutura Carlsbad. Então, um pouquinho diferente da Grunfeld clássica do centro. Então, voltando, pessoal. Dama D2. Olha aí. Dama D2. A gente afasta o cavalo, que ele defendeu. O cavalo volta para F3. Agora nós recuperamos o peão. Eles jogam E3. Roque. Bispo E2. Um desenvolvimento normal. Aqui não tem mais dificuldade. As brancas não conseguiram nada avançando o bispo para G5. Essa que é a verdade. Elas conseguiram facilitar um pouco a abertura das negras. Eu vou mostrar alguns lances a mais, pessoal, para mostrar assim os planos e a dinâmica que pode acontecer. C6, roque, dama D6, cavalo A4, mirando C5, e não vai ter problema esse cavalo aí. A gente vai jogar bispo G4, eles jogam o cavalo G5, a gente afasta o cavalo volta para D3, cavalo D7, continua desenvolvendo, torre de AC1,
olhando o nosso ponto fraco C6, avança C5, D por C5, B por C5. Aqui, as negras podem ter uma estrutura de peões colgantes que pode ser questionável. Mas o que vai acontecer? As brancas vão atacar essa estrutura, B4, torre de AC8, a gente joga, B por C5, cavalo por C5, cavalo por C5. Aqui tem uma simplificação, torre por C5, torre por C5, dama por C5. Qual é o veredito aí, pessoal? As negras estão com o peão isolado, não tem mais a maioria no flanco dama, mas tem o par de bispos e as brancas não têm ataque. Então a questão aqui vai ser segurar esse peão, ou tentar avançá-lo, ou trocá-lo no momento mais oportuno e jogar melhor o final. Esse é o ponto aqui dessa posição, mas objetivamente está igualado. Então, pessoal, um plano aí muito fácil para encarar o assustador bispo G5, que acontece demais na internet, e cavalo E4 é uma bela jogada que, se você olhar essas linhas umas 2 vezes, já pega os planos principais. É realmente muito fácil de jogar. Espero que tenham gostado, muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.